Nós mulheres, a gente precisa aprender a olhar para dentro da gente. Eu até escrevi um livro esse ano passado. A pastora está com o livro dela ali. Infelizmente, só tinha 10 livros para vender. Acabaram todos, mas eu vou vir de novo. O Rodolfo vai vir a semana que vem, vai deixar aqui. Eu já pensei nisso. Ele vai vir a semana que vem para Belém. Ele vai trazer aqui e vai deixar na lojinha, amém? E aí, por que eu escrevi um livro? Porque eu quero ser famosa e ficar milionária escrevendo livro. Ou, eu vou montar um orfanato com o dinheiro das vendas do livro. Ajudar as crianças da África. Tem gente que põe uma desculpa gospel num negócio só para querer se promover. Não ponha Deus no negócio que você quer fazer. Assume o BO e fala, eu quero porque eu quero. Não, eu quero uma cozinha linda porque eu vou fazer vídeos edificantes e muitas mulheres vão se converter vendo eu cozinhar. Para de romancear, parada. Entendeu? E Deus se agrada de dar coisa para os seus filhos. Porque quem é nascido do reino, no reino de Deus, sabe que tudo que é do Pai é teu. Tu nem precisa pedir, porque é teu por herança. E se você pedir, é só para usufruir daquilo que já é seu. Paz, justiça e alegria no Espírito. Quando a gente entende que as nossas coisas que a gente precisa buscar não são carnais, a gente precisa pedir para Deus, em vez de você gastar tempo e propósito e jejum pedindo um carro novo, pede um coração novo, menos vaidoso. Que quem sabe quando você tiver um coração menos vaidoso, o carro vem no combo. Eu sei porque aconteceu comigo. Eu falo isso porque aconteceu comigo, porque quando eu queria ter um ministério, eu não tinha. Quando eu queria ser alguém, eu não tinha. Quando eu queria deixar de ser a mulher do Rodolfo, não acontecia. Ô fulana, ô sombra, ou a mulher invisível. Né? Mas o que acontece? Quando você entende que quem tem que mudar é você e não o ambiente que te muda, você pode ser qualquer coisa que Deus te planejou. E quando Ele te planejou, Ele colocou dentro de você tudo que você precisa para ser você. O problema é que às vezes a gente quer sonhar o que Ele não sonhou. E Ele fala, bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Ele fala, os pensamentos de vocês são muito rasos. Os meus sobre vocês são muito mais altos. Ou seja, o que eu quero falar com isso? O que Deus pensa de você é muito melhor do que você pensa de você mesma. E olha que tem gente que se acha. Mas tu sabe que o livro, o nome é Ela Tá Se Achando, não é sobre se achar, a autoestima. O Ela Tá Se Achando é o quê? Você precisa descobrir do lado de dentro, não do lado de fora. Porque Jesus falou que o reino de Deus está dentro. Ele falou, aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios. Não é que você pega água, me dá água, me dá água, faz chover, faz chover. Ele fala, tá, já choveu, agora faz brotar daí de dentro. É me dá, me dá, me dá, me dá. A gente é aquela geração de pedinte, só quero, 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 quero. Só que aquela coisa, Deus quer filhos, não mendigos. E o filho entende que tudo que é do pai é dele, mas tem horas que o filho vai ter que trabalhar naquilo que é do pai. Porque é dele. Pode ver, a grande maioria das pessoas que são herdeiras jogam os bens da família fora. Porque os pais mimam os filhos, falam, eu passei dificuldade, eu não quero que ele passe. Então, fica aí, vai passear de lancha. Mas aí ele não sabe o preço da lancha, ele não sabe nem o preço da gasolina, ele nunca trabalhou para ter aquela lancha. Então um dia ele pega e troca a lancha num jogo de pôquer. Porque para ele não custou nada. Então, e só que Deus não é assim. Deus não dá presentinho para nós para suprir a ausência dele. Deus não é aquele pai ausente que não ficou em casa, então ele pega e dá 50 pro filho, vai lá, se vira aí, não me enche o saco. Deus não é como uma mãe que não tem paciência com o filho, pega e dá o telefone e fala aí, vai falar com o telefone, mesmo que tu fique burro, não tem problema. Mas não me enche o saco, que eu não quero ouvir tua voz. Deus não fala assim. Deus fala assim, vai aprender a cavar buraco, fazer castelinho de areia. Vai fazer corrimão, vai brincar de argila. Vai brincar de pega-pega, esconde-esconde. Brincadeira de criança. Porque Deus, ele vai pelo caminho que funciona, não pelo que dói menos. Então, eu vejo muita mãe que depois reclama, meu filho não sai no celular. Claro, tu deu o celular para ele, ele mal saiu do peito, já estava lá vendo, para cala a boca, babá, dá babá para ele.
Eu tenho uma amiga que pode faltar água na casa dela, mas bateria no iPad do filho não falta. Porque ela fala, não, senão eu não vivo. Aí depois, a louca sou eu que não tive filho. Não, é que eu pensei bem, né? Brincadeira. É que eu demorei demais e aí não dava mais tempo, enfim. Mas o quê? Ainda penso em adotar. Tá nos meus planos e eu quero adotar assim, tipo assim, eu sou aquela pessoa que eu não posso ir em orfanato, em abrigo de cachorro, asilo, quer acabar comigo aí no asilo, eu não posso ir. Eu fico mal um mês. Eu quero ir todo dia, eu quero ir morar com os velhinhos, eu quero levar comida. O Rodolfo uma vez chegou em casa e falou, tá vendendo comida, é restaurante comunitário. Eu digo, não, tô indo lá levar no asilo. Porque você se conecta com as pessoas. Deus é um Deus que ama pessoas, não lugares. Isso aqui era o que antes, pastora? Aqui. Um galpão de sei lá o quê. CrossFit. Então, só é uma igreja porque tem gente dentro. É a mesma coisa Deus. Deus se move onde tem gente. Deus ama gente. Não é lugares. Amém? Então, o que acontece? Às vezes a gente idolatra uma coisa e a gente fantasia uma coisa. Quando eu tiver, quando eu for assim, quando eu casar, ou quando eu me formar, ou quando eu tiver um carro, ou quando eu tiver um carro maior. Ou, tipo, porque se a gente não olhar para a gente e ter satisfação naquilo de quem a gente é, não no quem a gente tem. Porque um dia você tem, outro dia não tem. Um dia, quantas empresas faliram na pandemia? Inúmeras. Quantas lojas que você conhece que fecharam? Quantos restaurantes fecharam? Agora, quantas pessoas você conhece que prosperaram na pandemia? Eu conheço inúmeras pessoas que desenvolveram, tipo, coisa de aplicativo, por exemplo, o iFood, no caso. Multiplicou, tipo assim, é o aplicativo mais caro do Brasil hoje nas ações é o iFood. Porque a pandemia, então, é aquela coisa. Um dia tá dentro, outro dia tá fora. Um dia você pode estar bem, outro dia você pode estar mal. Quem tá de pé, cuide para que não caia. Por isso que a gente não pode ficar olhando com desdém para os outros, porque o mundo é redondinho. E aí, voltando só para concluir do negócio da lua de mel nas Maldivas, senão eu deixo um monte de janela aberta e não termino o que eu ia falar. Mas o que acontece? A mulher pega e ela fantasia. Qual é o vestido que ela vai usar, a lista de convidados, ela quer saber qual é a cor, a paleta de cores das madrinhas. Não estou acusando ninguém. Só que eu estou dizendo como mulher pensa. Mulher pensa em milhões de coisas. O homem pensa assim: nossa, noite de núpcias, eu vou transar. Ele quer transar. Cai na real, filha. Não romantiza. Aí a mulher quer ir para as Maldivas. O cara fala assim: nossa, tem que ir até as Maldivas pra gente transar. Tudo bem, demora 3 dias para chegar até lá. Eu viajo de avião o tempo todo, o Rodolfo gosta de ir para Bahia. Eu falo, tudo bem, tu quer ir para Bahia, mas demora uns 2 dias até eu voltar ao normal. Porque eu não vou estar super, nossa, vamos transar, que eu não tô com vontade. Tô com vontade de dormir, com dor nas costas. Mulher, normal. Gente, né? Gente, né? Você não acorda. Nossa, que vontade. Homem acorda, mulher não. Daí você não casou ainda, vai aprendendo. Ai, mas ela tá falando pra casada. Ai, as que falam isso, ai, essa tá falando coisa de casada. As que não são casadas são loucas pra casar. Então aprende antes, sofre menos. Ai, não quero. Isso, purinhas. Purinhas são depois as que viram pior. É sério. Eu trabalho com mulher, gente, há 10 anos só. Eu ouço de tudo que vocês podem imaginar. Não só de crente, eu ouço gente do mundo que se aconselha comigo. Então, assim, nada me escandaliza. Nada. Tem que ser grave, assim, ó, tem que ser muito grave. Mas também, essas coisas corriqueiras eu não tenho vergonha de falar, porque o problema é que a igreja coa mosquito e engole camelo. Todo mundo fica falando, tipo assim, ai, fica falando, ai, não pode isso, não pode aquilo. Ah, para, tu pensa nisso o tempo inteiro. É igual não falar de dinheiro. A pessoa pensa em dinheiro o dia inteiro. Aí vem na igreja, ai, não pode falar de dinheiro. Hipócrita.
Só porque mexeu na área que você não queria, porque a gente está acostumado assim, ó. Eu quero ouvir a palavra que eu quero a coisa que eu quero. Aí você vai lá no YouTube, agora eu quero ouvir a pastora engraçada, agora eu quero ouvir a pastora que chora, agora eu quero ouvir a pastora que dá a cajadada, agora eu quero ouvir a Alexandra Brandes, que é uma coisa louca. Que não segue padrão, glória a Deus. Aí, aleluia. Deus fez a forma minha assim, eu tipo assim, eu passo a forma adiante, mas eu falo, dá uma entortadinha assim, só para não ficar tão igual. Porque o que acontece? Deus te fez livre. Se tem alguma coisa que, tipo assim, que eu falei, comecei falando, pastora livre, a outra pastora que abriu o culto é livre, todo mundo é livre. Deus te fez livre, para de ser presa primeiro por você mesma, e depois do que os outros vão pensar, e do que os outros vão dizer, e depois não sei o que lá. Para de sofrer antes do tempo. Isso é ansiedade. Depressão é sofrer pelo passado que aconteceu. E ansiedade é sofrer pelo futuro que ainda não aconteceu. O passado você não pode mudar, mas você ressignifica. Você tira uma mentira que te falaram, o que você acreditou, e você coloca uma verdade no lugar. Quer um exemplo prático? Ah, eu fui rejeitada, eu fui traída. Você não é traída. Você é amada. Ele traiu. Lembra que eu falei no começo? Às vezes o problema é da pessoa, não é seu. Às vezes o cara trai, aí a mulher fica, porque eu tô feia, porque eu tô gorda, porque eu tô nada. Não é por causa disso que eu me trai. Tem nada a ver. Isso quem pensa assim é mulher. Homem acha tudo lindo. É sério. Aconselho um monte de homem também. É que a gente se mede assim. E a Bíblia diz que assim como o homem e a mulher pensam no seu coração, assim é. Então, às vezes a gente mede a atitude do outro por algo que a gente faria. Mas você não é o outro. Por isso que Jesus fala, não julguem ninguém. Não é que é pecado julgar, não é pecado julgar. Ai, é pecado, olha, tá me julgando. Não, não é pecado. Julgar é assim, você vai julgar o outro, com a mesma medida que você está julgando, você vai ser julgado. Ou seja, se você está pegando pesado com alguém, alguém vai pegar pesado com você. Você está falando não mente, igual eu lembro até hoje que meus pais contavam, né? Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, a fada do dente. O dia que eu descobri que não existia Papai Noel, eu fiquei com muita raiva dos meus pais. Porque eu fiquei essas contas. Então quer dizer que aquele dia. Mentira. Quer dizer que então aquele dia que eles fizeram a patinha do coelhinho da Páscoa, esconderam o ninho atrás, falando que o coelhinho passou. Mentira. Quer dizer então que eles falaram: tira o dente, que põe embaixo do travesseiro e se comporta, que vai ter 10 reais ali quando tu acordar. Foi tudo mentira? E eu mentia, ficava de castigo. Não pode mentir de castigo, vai pro cantinho do pensamento, mentiu. Quem é que tomou o leite que era da sua irmã? Não fui eu, só tinha eu em casa. Não fui eu. Não, fala a verdade. Não, não fui eu. Castigo, mentiu, falou mentira. Eu passei castigo a vida toda da minha infância. Tipo, não pode mentir. 5 minutos de pensamento. Aí minha mãe chegava lá e falava: tá aí agora, o que você tem para dizer? Nada. Ah, então fica mais 5 minutos. Aí agora, ai, desculpa, é verdade, eu menti. Pronto, passou. Agora, meu pai e minha mãe descobri que eles mentiam, faziam a patinha do coelhinho. Ó, a Páscoa tá chegando, não vai inventar coelhinho pro seu filho, tá? Não cobra do outro o que você mesmo não faz. Depois vocês não querem que os filhos de vocês mintam para vocês, fica no subconsciente. Ah, a criança não lembra. Ah, não lembra do que pensa. Um feto lembra. A tua mente não lembra, a alma lembra e o espírito lembra. Hello. Cai na real. Tipo, isso não existe. O diabo ama que a gente pensa que ele não existe. Brecha de mentira é brecha de mentira. Aí depois é aquela coisa, mentirinha, mentirão. E aí o que aconteceu? Eu peguei e botei meus pais de castigo, uns 3 dias sem falar. Eles me davam, oi, filha. Contei para empregado, eu lembro que contei para empregado. Não vou falar com ele, estou de mal. A empregada caguetou, lógico. Ela contou que eu tinha ficado de mal. E depois meu pai e minha mãe fizeram, filha, então. Pediram perdão, mas não funcionava. Quando tu é com raiva, perdão não funciona. Tu perdoa porque tem que perdoar, assim, mas fala assim, tá, me dá mais uns 2 dias, porque ainda não consigo olhar na tua cara. Não é que você tem que amar a pessoa de cara. Você tem que se colocar no lugar dela.
Quando você se coloca no lugar do outro, você perdoa a pessoa. Porque talvez se fosse você, você faria pior. É igual a gente ama falar que Pedro negou Jesus. Cara, Jesus estava lá, apanhou 40 chicotadas menos uma, esbofeteado, pendurado, sendo crucificado, morto, sem merecer. Falaram, tu anda com ele? Não, claro que não. Sabe, a gente fala, ai, negou. Ai, cara, a gente nega por tão menos. Por isso que não dá para julgar, porque a gente é julgado. Tipo assim, Jesus deve olhar para nós. Tá falando de Pedro, que afundou porque teve medo? Eu sempre pergunto, você deu quantos passos em cima da água? Para poder falar de Pedro. Pedro deu 2, 3, teve medo e afundou. Mas Pedro andou na água um pouquinho. O problema é que quem fala do outro que não fez é quem não faz nada nunca. Ai, porque ela tá fazendo não sei o que lá. Tu tá fazendo o quê? Ah, porque eu não gosto do jeito que ela prega. E tu prega o quê? Eu tô falando de mim. Aqui tem sempre gente que quer dar opinião. Ah, porque eu não gostei. Que bom que você não tá no YouTube. Que se fosse no YouTube, você trocava a palavra, passa para outra. Mas na igreja não, todo mundo come a mesma comida. Na igreja a comida é servida para todo mundo, igual quando a gente era criança. Vai ser essa comida que você vai comer e acabou. Mas eu quero batata frita. Não, batata frita não. Batata frita só sábado e domingo. Porque não dá para criar uma criança dando só batata frita. Porque ela fica o quê? Anêmica. Não dá para dar só McDonald's para criança. Dá anemia. Só que dá trabalho, né? Dá trabalho, é mais fácil dar miojo. É mais fácil mandar comprar o sanduíche, fazer um hot pocket, um cup noodles. Só que aí depois, um dia, 2, você tá com pressa. Não deu. Eu amo comer um miojinho. Só que eu sei que eu não posso comer miojo todo dia. Meu corpo não se sustenta. O problema é que a gente vive numa geração que do menor trabalho e vem a mim o meu reino. E Deus faz não a tua vontade, faz a minha vontade, por favor. Ah, porque a tua vontade vai demorar demais. Só que aí a gente mostra, com essas atitudes, a gente mostra que a gente não entendeu o princípio do evangelho. Que o princípio do evangelho, que é para quem quiser, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia. Por que é a cada dia? Porque todo dia a gente tem que fazer um balanço. No final do dia você faz um balanço, não para você se acusar, nem para você se sentir culpada, nem para você se sentir, olha, nossa, olha como eu fui boa hoje, eu fui no asilo. Não, é para você ver. Tipo, tem horas que você acerta, no mesmo dia você acerta e erra várias vezes. No mesmo dia você é tola e sábia inúmeras vezes. A tola não é aquela lá e aquela lá. Não, a tola está dentro da gente. Eu ajo como tola e ajo como sábia todos os dias. Porque e aonde? Na nossa fala e nas nossas atitudes. Mais ainda, nas nossas atitudes. Por quê? Aí você fala, para você é fácil falar porque todo mundo sabe que você é pregadora. Não. Ah, porque você é mulher do Rodolfo. Não, não é todo mundo que sabe. Porque eu vivo fora do Brasil. E um monte de gente nem sabe pronunciar meu nome, quem dirá saber que eu sou Abrantes. Então, mas eu continuo sendo eu. Lembra que eu falei para vocês, quando eu queria ser, eu não era. E quando eu desisti de ser quem eu queria ser, Deus falou, pronto, agora você pode ser quem eu quero que você seja. E quem que Deus quer que eu seja? Eu. Ele não quer que eu seja cópia da pastora Maíra. Ele não quer que eu seja a mistura da Maíra com a Verena. Não. Ele quer que eu seja eu, porque ele colocou dentro de mim, quando eu ainda estava dentro da barriga da minha mãe, quando ele soprou o fôlego de vida, ele soprou todo o meu destino, todo o meu propósito, todo o meu chamado. Agora, quem é que tem que descobrir isso? Eu. Como que eu vou descobrir? Tendo intimidade com ele. Fala intimidade com ele. Igual a gente cantou no louvor aqui, casa comigo. Jesus começa na tua vida como Salvador, mas o alvo é ele terminar lá em Apocalipse como noivo, é um casamento. O final é um casamento. Por isso eu estava falando de casamento. Porque a gente romanceia, inclusive, nosso casamento de Jesus, com Jesus. Jesus não quer ficar com você, Jesus quer casar com você. Ele não quer ficar com você, não. O problema é que a gente fica com ele e depois a gente acha que ele está nos tratando como ficante. Ah, porque Deus me abandonou.
Deus não olha mais para mim, não. Quem faz isso é você, filha. Você que fica com ele de vez em quando, domingo aqui, outro ali, para sentir um arrepio, dar uma choradinha, falar em línguas. E depois você fala, tchau, Jesus, vou viver minha vida, daqui a pouco eu volto. Aí a gente mede o outro pelo que a gente faria. Então, só que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não é emocional que nem você. Deus não vai mimar filhinho. Deus não vai te dar miojo só porque é mais rápido. Deus, ele te ensina. No começo, ele te dá as coisas. Depois ele fala, vai aprender a cozinhar. Vai lá. Porque é igual criança. Primeiro tu dá banho na criança, depois a criança tem que aprender a tomar banho. Os primeiros banhos você tem que meio que monitorar. Mas depois, a criança tem que aprender sozinha. Você não vai a vida toda, você vai estar com 40 anos e a tua mãe indo lá na tua casa te dar banho. Levanta o sovaco. Levanta o outro, deixa eu ver o nariz. Não, né? O problema é que a gente quer que Deus faça isso com a gente. E Deus não é assim. Ele quer filhos maduros. Filhos e filhas maduras. Porque aquela coisa, criança não casa. Criança brinca de casinha. Quem casa é filhos maduros. Jesus só começou o ministério dele com 30 anos porque ele estava maduro. Mas com 12 ele já estava dentro da igreja pregando e lendo as escrituras. Pois é, mas quem é que disse que Deus queria que ele fizesse com 12? O problema é que tem gente que mal começa, já quer sair correndo. Para quê? Para se autoafirmar, para ter algo que fazer. É fuga para dizer, é igual faz a tatuagem crente, igual eu. Tipo assim, nossa, eu quero ser tão crente que eu vou fazer um monte de tatuagem para todo mundo ver que eu sou crente. Querida, seja que todo mundo, ninguém vai precisar ver tua tatuagem. Porque quando a gente tenta mostrar quem a gente é por fora, é porque por dentro tá mal. Agora, quando você está resolvida quem você é dentro, e o reino de Deus está dentro, o reino de Deus é como um comerciante de pérolas que encontra uma e vende todas as outras e pega aquela. Ou seja, a pérola está onde? Dentro da ostra. O tesouro está dentro, não está fora. O que você procura está dentro de você, não está fora. Ele já colocou em você. A gente que se perdeu ao longo do caminho. A gente é que se diluiu, a gente é que perdeu. Você nasceu com toda a confiança, com toda a segurança, com toda. Só que aí é o quê? A gente se decepciona e você perde um pouco a confiança. Você é traída e você fica insegura. Alguém te rejeita, você se sente desconfiada. Mas você não nasceu desconfiada, foi adquirido. Jesus, ele colocou dentro de mim e dentro de você isso. Ele falou: o reino de Deus está dentro. Do seu interior fluirão rios de água viva. Rio não é um copinho, não é uma garrafinha. Rio é um rio que dá para dar para um monte de gente e um rio não para. Vocês moram aqui na beira do monte de rio. O rio para de ser rio? Não. Tem a baixa da seca, tem a temporada, baixa maré, sei lá o quê. Que eu moro na praia, né? Lá é maré. Mas aí o quê? Não para de ser rio. Porque rio tem uma fonte. O rio, ele é resultado de uma nascente d'água. E o que Deus falou para nós? Que aquele que crê em mim, no nosso interior fluirá um rio de água viva. Ele falou, vai ter para jorrar uma fonte para a vida eterna. Ou seja, quem você é, a sua natureza, ela tem que sair de dentro. Não é um monte de coisa que você coloca do lado de fora. A minha roupa, o meu sapato. Não, isso aqui é só para a gente se divertir. Não é quem você é. Isso mostra quem você é numas. Porque às vezes a pessoa não sabe como ela se vê. E lembra que eu falei para você? Deus te vê melhor do que você se vê. Ele vê mais qualidade do que você se vê. Deus, ele tem pensamentos a teu respeito muito melhores do que você tem de você mesmo. Por isso que ele fala, ser forte e corajoso, para de ter medo, para de ser medrosa, para de duvidar. Oh, por que vocês têm tanta fé? Tão pouca fé. Jesus teve uns discípulos que andavam com ele, que estavam com ele, viam os milagres, experienciavam tudo, tipo assim, 3 anos andando junto, viram morto ressuscitar, leproso ser curado, cego, pão multiplicar, peixe multiplicar. E aí, quando eles vão expulsar o demônio, não consegue. Aí a gente já quer espiritualizar. Não, é porque eles não tinham autoridade. Não, é que eles não tinham fé mesmo. Tipo, porque, Jesus consegue. Eu não. A pastora Maíra consegue orar. Eu não.
Ah, a Alexandra consegue pregar, eu não. Porque a gente tem uma tendência a idolatrar os de fora. E o ser humano é idolatroso. A gente gosta de ter alguém para dizer assim: olha, aquela pessoa consegue, eu não. Igual o João Batista veio para Jesus: não, não, eu não sou digno de te batizar, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Jesus falou para ele: João, vamos lá, convém a gente cumprir toda a justiça, vamos lá, me batiza logo, que eu estou perdendo tempo. Por quê? Quando o jovem rico veio para Jesus e falou: bom mestre, o que eu faço para ele dar vida eterna? Ele fala: por que me chama bom? Tipo assim, querido, não acho que tu me elogiando, tu vai conseguir alguma coisa. Jesus fala assim: não tem ninguém bom senão Deus. Jesus era bom ou não era bom? Só que ele quis dizer assim: olha, não fica me querendo achar, porque Jesus era homem, então ele pega, e ele era filho de Deus. Ele fala: não tem nenhum bom senão Deus. Por que me chamas bom? Ou seja, Jesus falou: por que tu está tentando me puxar o saco? Por que você está querendo alguma coisa? Ai, que linda que tu é, me dá um pedacinho. Jesus sabia que a pessoa estava querendo algo. Então Jesus falou para ele, tipo assim, cara, por que tu me chama bom? E João Batista, não, porque olha ali, o maior, eu não posso te batizar. Isso é falsa humildade. Tanto é que João Batista morreu decapitado. Vocês acham que estava no plano de Deus de João Batista morrer decapitado? Não, mas João Batista, ele batizou Jesus, em vez de ele virar seguidor de Jesus, não, ele continuou batizando como se nada tivesse acontecido. Continuou, tipo assim, a minha igreja é dos batizados do João, a de Jesus. Isso está na Bíblia, que fala assim, quando Jesus soube da morte de João, então Jesus começou a anunciar o evangelho do reino. Porque João estava lá competindo com ele. E ainda João preso, João Batista preso, ainda manda chamar Jesus, falou os discípulos dele, fala, Jesus, ele não ia me salvar? E aí, era ele que nós estava esperando? Tipo assim, porque eu tô preso aqui. Ou seja, a gente olha para Deus e faz a mesma coisa. Tipo, mas Deus não é bom, então por que eu tô passando por isso? Por que Deus permitiu eu passar por essa provação? Cara, quem permitiu foi você. Quem foi abrir a boca para Herodes foi João Batista. Quem teve o livre-arbítrio de não ir seguir Jesus? Por que todo mundo foi seguir Jesus e o João Batista, que era a voz que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, não foi junto com ele? Porque ele tinha um ministério. Eu sou o João, não, não. A multidão vinha até o Jordão para ser batizada por ele. Aí ele faz todo aquele discurso, nossa, olha aí o cordeiro, parará, nossa, olha essa pastora que vai vir pregar. Entende? Tu pode até pegar e fazer uma cena, mas se isso aqui for só uma cena, na primeira chance que tem de mostrar a verdade, tu desliza nela. Aí João continuou com os discípulos dele. Não, ainda manda questionar Jesus. Tu não vai me soltar? Tipo, João, tu que não entendeu. E a gente faz igual. A gente fala que a gente. Por que isso está acontecendo na nossa vida? Se Deus te ama, por que isso acontece? Porque isso não tem nada a ver com amor. Isso tem a ver com as nossas escolhas. O livre-arbítrio não foi tirado de Adão e Eva. Hoje mesmo eu postei um meme no meu Instagram, que era uma artezinha assim, que era Adão e Eva no Éden e a serpente na árvore falando assim: olha, come essa fruta que é uma delícia. Aí Adão e Eva olham para ela assim, a segunda cena do meme era a cobra no churrasquinho. Tipo, eles não comeram a maçã, eles estavam comendo a cobra. Tipo, as cobras churrasco, fizeram a maçã na boca da cobra, igual o porquinho. Sabe aqueles porquinhos? Como é que é o nome daquilo? Pururuca? Leitão pururuca, é um leitão pururuca da serpente. Porque que é aquela coisa, a serpente pode sugerir o que ela quiser para você só come se você quer. O Rodolfo sempre fala isso para mim, que se eu fosse Eva e ele Adão, e eu tivesse chegado para ele falando, então, comi da fruta, ele ia ter enfiado o dedo dentro da minha goela, fala, vomita, sua louca, não era para comer. Entendeu? Tipo, ele não ia ter falado, comer. Entendeu? Tipo aquela coisa, eu sempre dou um conselho para os homens. Você não casou ainda? Case com uma mulher feliz, bem resolvida nela mesma, que ame a Deus. Mas que seja feliz, porque rabugenta. Feliz já é difícil. Tu arranjar uma rabugenta é 3 vezes pior. Porque mulher é bicho ruim, gente. A gente é ruim, não adianta falar que não.
A gente é ruim. Eu falo pro Rodolfo, eu falo, amor, olha, tu vai ter que andar a terceira milha comigo hoje, porque eu tô insuportável, nem eu me aguento, entendeu? Não aguento nem olhar no espelho, quem dirá é olhar a tua cara, então não fala comigo. Nem eu me aguento, tá tudo errado, tá tudo bagunçado. A vida Aí desce a menstruação no dia seguinte, amor, então, desculpa, lembra ontem? Então, ele, ai, ainda bem. Pensei que minha mulher estava enlouquecendo. Eu falo, não, é hormônio, amor, é uma variação de demônio. Mas a gente volta ao normal, a gente fica querida depois. Aí ele fala, voltou a ser querida. Eu falo, quase, quase, quase. Mas, enfim, a gente precisa saber que Deus colocou dentro de você e não fora. E às vezes a gente fica, e até eu falei hoje no carro e eu tenho falado por onde eu tenho pregado. Deus pode fazer qualquer coisa na tua vida. E ele faz, e ele fez, e vai continuar fazendo na minha, na tua, e das todas as gerações que virão, e daquelas que vieram, e daquelas que nem nasceram, porque ele é Deus. Mas tem uma coisa que Deus não vai fazer. Deus não faz o que você tem que fazer. Deus não vai fazer a sua parte. Deus não vai pedir perdão por você. Quem tem que se quebrantar é você. Quem tem que botar a humildade em ação é você. Quem tem que engolir o choro é você. Quem tem que ser corajosa é você. Porque ele falou, ser forte e corajoso. Josué falou, eu cuidar do povo? Ele falou, tu mesmo, não tem outro. Estava falando com quem aqui? Não era nós dois? Mas o que? A gente sempre tá, não, ela que é boa. Aquela pastora lá que é legal. Ah, não, lá em São Paulo que tem igreja boa. Aqui é... A gente sempre acha que o do outro é melhor, que Jesus era melhor que João Batista, claro que sim, mas ele estava usando daquilo para não posso te batizar. Mas na verdade por quê? Porque ele estava já a multidão envaidece pessoas. Tem gente que, tipo assim, faz qualquer coisa para ter um post com mais de 30 curtidas. Para quê? E aquela coisa, eu te pergunto, você que é solteira. E assim, eu incluo solteira namorando também, porque não casou, não tem um anel no dedo, não trocou de nome, não assinou papel nenhum, é solteira, ok? Caso você não saiba, a sua sogra, ela só é sogra quando você assume o sobrenome dela. Para de chamar a mulher do seu casinho, do seu crush, a mãe do seu crush, de sogra, ela não é sua sogra. Nem o irmão do namorado, cunhado. Desculpa, para de antecipar problema. Você vai ter uma sogra um dia. Não é sogra. Aí a pessoa fala, a guria falando pra mim, 17 anos, pastora, minha ex-sogra, 17 anos. Filha, tu nunca nem casou, que ex-sogra. Mal namorou 2 meses com o piá que eu tava vendo aqui de baixo. Minha ex-sogra me falou. É muita vontade de ter sogra, né? Ah, meu cunhado, minha cunhada, cara, nem casou. Aí o cara espana antes, aí o quê? Quer ter todos os benefícios de casado. Antes de casar, vai casar pra quê? Ah, é porque ele tá me cozinhando há 7 anos. Sim, filha, tu liberou a sobremesa antes da janta. Espera. A mãe já é a sogra, o irmão já é cunhado, tu já é a mulher dele, vai casar pra quê? Pra ter que te dar pensão depois? Acorda, filha. Tu quer ser valorizada, se valoriza. Cada um tem o valor que você se dá. Como eu disse, Jesus não quer ficar com você, ele quer casar com você. É um casamento, ele começa como Salvador. Ele te liberta, ele te cura, ele é o leão, ele é o advogado, ele é o médico, entendeu? Ele troca as tuas vestes, ele é o teu melhor amigo, ele é o sol da justiça num dia nublado. Ele é o fogo que te esquenta de noite, é o quarto homem da fornalha. Ele é tudo isso. Mas tem um final. É ser teu marido. A aliança é para quem casa. Usar o nome de Jesus é para quem casou, não é para amante. Amante não tem o nome do marido. Ou tem?
Tem gente que vive como amante de Jesus e acha que vai fazer Hadouken em nome de Jesus, funciona. Não vai funcionar, você não tem autoridade para falar. Não é casado. Eu posso ir lá no banco e pegar todo o dinheiro que é do Rodolfo, sabe por quê? Porque é meu. Não posso, né? Eu quis dizer, eu pensei assim, eu quero dizer, quando eu ficar viúva, ok? Mas a herança, o que é do marido é seu, pelo menos é metade seu. Porque você construiu junto, independente de separação total de bens ou parcial de bens, tudo que você tem junto é seu. A gente tem uma conta conjunta, tem a minha assinatura e a dele lá. Agora, uma ficante nunca vai ter acesso a isso. E eu não estou querendo trazer para o nosso mundo do racional. Eu quero que você entenda algo espiritual. A bênção de noiva é para quem vai casar com Jesus. Não é para quem usa de benefício para ter um momento de prazer e resolve o meu BO e deu. Funciona por um tempo. Mas esse não é o objetivo. Se você ser salvo é bom? Sim, ser salvo é maravilhoso, mas viver no reino é muito melhor. Ser liberto é bom? É maravilhoso ser liberto, mas bom mesmo é você ser tão livre que a tua liberdade liberta outras. Entendeu? Você ter um emocional estável é bom, é tão maravilhoso, é muito maravilhoso, mas muito mais maravilhoso é você ser tão isso que a sua cura outras. Porque é isso que Jesus falou. Vocês vão fazer as mesmas obras e maiores. Vocês vão continuar fazendo o que eu fiz em vocês. Mas tem uma coisa que ninguém pode fazer por você. E você também não pode fazer pelos outros. É casar com Jesus. Porque a aliança é individual. Assim como a salvação é individual. Você pode ajudar a libertar, você pode ajudar a curar, você pode ajudar a aconselhar, você pode ser amiga, você pode ajudar várias outras coisas. Agora, se salvar, a pessoa tem que querer. E ser um com Jesus também tem que querer. Intimidade é você que vai fazer. É igual eu ler a Bíblia. Tem gente que assim, ó, não abre a Bíblia nunca. Aí vem na igreja, acha que eu tenho que super pregar bem. Tipo, claro, é bom. Tipo, eu entendo isso também. Só que, e a sua parte? Você vai fazer o quê? Tem gente que quiser, me dá, me dá, me dá, me dá. É igual na escola, não sei se você lembra, se você só fosse na aula, assinasse a lista de chamada, a lista de presença, e mal prestasse atenção na aula, você ia bem ou mal na prova? O que você tinha que fazer para ir bem na prova? Estudar onde? Em casa. Então, por que vocês acham que com Deus é diferente? Você acha que você só vai vir na aula uma vez por mês, mal, pensando no que você vai fazer depois, ou porque está chovendo, ou porque está quente, ou porque o ar está gelado, ou porque a cadeira está dura. A maioria do culto você fica pensando em outras coisas. Os flashes que você pega. Eu sei, eu sento aí também, eu venho na igreja igual vocês. Também reclamo, fico dando nota pro pregador, acho ruim, o louvor não cantou a música que eu queria. Tipo, o ar tá gelado, entendeu? Eu reclamo, é normal. Mas o quê? Eu tô ouvindo. Agora, se eu posso ouvir a melhor pregação do mundo, pode vir a Christine Kane, a Lisa Bevere, fazer uma conferência pra gente pregar 4 horas cada uma. Se você não sair daqui e botar em prática o que você ouviu, é a mesma coisa que nada. Porque ouvir e não fazer é a mesma coisa que não saber. Só que com uma diferença, com a culpa, porque agora você sabe, você já não é mais ignorante. Por isso que quanto mais é dado, mais é cobrado. Ou seja, quanto mais você sabe e não faz, pior para você. Que é igual aconselhar desviado. Você vai falar, eu sei, eu sei, eu sei. Tá, se sabe e não faz por quê? Ah, porque eu tô afastado da igreja. Segundo quem, cara? Tipo assim, não deixa a decepção que você teve com pessoas te decepcionar com Deus. Que Deus não teve nada a ver com isso. Porque Deus não decepciona ninguém. Mas às vezes Deus permite que a gente se decepcione com pessoas para a gente ver que a gente tem que ser parecido com Ele. E sabe o que? Essas pessoas que te feriram, que te magoaram, pessoas que te caluniaram, que abusaram da tua boa vontade ou do teu bom coração. Alguém já? Eu sei que acontece isso com a gente, porque Deus une pessoas parecidas.
Só que sabe o que acontece? Você só tem uma responsabilidade agora. Nunca fazer o que fizeram com você. Porque o problema é que às vezes a gente repete as mesmas coisas, os erros que as pessoas cometeram com a gente faz. É igual eu quando estou sentada, eu não gosto que falam assim para mim. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fale assim, hoje eu vou. Eu não gosto. Eu não quero conversar, tô na minha. Tipo, né? Não tô a fim de interagir. Né? Tipo assim, você vira para você, hoje é hoje. É por isso que aí isso aqui é o que acontece. Se eu não vigio, adivinha o que eu faço? Vira para sua irmã que está do seu lado e fala, não sei o quê. Eu faço igual o que eu não gosto que façam comigo. Por quê? Porque o nosso cérebro não pensa, ele faz, por exemplo, a gente repete o que fizeram com a gente. O filho faz o que vê o pai fazer. A gente aprende por exemplo, não pelo falar. Então hoje, mas como eu tenho entendimento, eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala, bonita, né? Acha ruim e faz igual. Parabéns. Aprendeu muito. Aí o que eu falo? Eu falo assim, fala pra você mesma. Ai, que bom que eu vim hoje. Que falar pra mim mesmo, eu falo comigo mesmo o tempo todo. Você não fala com você mesmo o pensamento? Não é dor nenhuma. Aí eu falo, não quer repetir em voz alta? Fala em pensamento. Fala baixinho aí. Tem gente que vamos orar alto, levanta a sua voz. Tem gente que não quer orar alto, tem vezes que não quero orar alto. Não quero orar em pensamento. Então eu não posso fazer com o outro que eu não gosto que façam comigo. Vocês estão entendendo? E essa é a sua responsabilidade. Te causaram traumas? Te traíram? Te rejeitaram? Te abusaram? Te bateram? Te feriram? Sei lá o que fizeram com você. Entra pra fila, porque se eu te contar a minha história, tu vai ver que tem um monte de história triste também. Só que aí, o que você vai fazer com isso? Primeira coisa, não levar pro lado pessoal. Porque muitas pessoas que te feriram não é a teu respeito, é a respeito delas. E pode ter certeza que elas estão continuando ferindo outras. Segundo, não se ofenda, tenha um coração que perdoa. Que se a pessoa fez uma vez, ela vai fazer de novo e talvez você também vai fazer com os outros. Agora, o terceiro e mais importante é não repita os erros que cometeram com você e com os outros. Por isso que a gente fala, a Bíblia fala em Provérbios, pais, né, filho, honra teu pai e tua mãe, mas pais, não incitem a ira nos filhos. Porque tem pai e mãe que é fogo. Então a gente só fala da parte dos filhos, mas tem a parte que fala para os pais, não irritem os filhos. Porque muitas vezes os pais acabam fazendo o que os pais deles fizeram, que não. Mas Jesus não. Jesus fez uma história nova. Repete comigo. Deus fez uma história nova para mim. Exclusiva para mim. E eu estou escrevendo ela todos os dias. Junto com Deus. Porque você escreve a sua história junto com Deus. Deus vai fazendo junto com você. Tem a parte dele e a sua parte, a parte dele e a sua parte, a parte dele e a sua parte. E Deus faz nova todas as coisas. Só que o problema é assim, ó, a gente sempre quer, Maíra, uma palavra nova. Vai me dar mais uma palavra. Eu quero mais uma oração. Quero mais uma campanha. Eu quero mais uma palavra nova. Tipo, todo mundo fala, não vai ter vídeo novo no YouTube. Tipo, gente, eu não produzo muito vídeo para o meu YouTube. As igrejas que eu vou gravam e eu ponho lá e alguns eu produzo, alguns não. Eu não vivo para isso. Porque eu tenho mil coisas para fazer. Eu não sou uma criadora de conteúdo. Só que as pessoas é igual o Tamagotchi, aquele monstrinho que não se alimenta, não sacia nunca. Tem mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo. Eu falo, tá, tu já botou em prática o que tu ouviu? É bom o conteúdo, é bom, mas hoje parece que as pessoas estão na competição da produtividade. Contratam criadores de conteúdo. Eu quero alguém para me ajudar na minha rede social, mas eu não quero que tu inventa nada, só me ajuda. Não fica mais inventando. Porque tanta gente, as pessoas parecem que querem mostrar que estão fazendo alguma coisa. E Jesus falou, quando vocês fizerem as coisas, não sejam como os fariseus que gostam de fazer para aparecer, para mostrar para os outros. Porque isso já tem recompensa. É que as pessoas falam para mim, porque você está bombando. Bombando o quê? Bombando na minha época, bombar na escola era repetir de ano.
Bombei em matemática. Aqui era assim também? Fala isso? Não, não é bombei, é reprovei. Peguei dependência, tomou pau, pronto. Lá no sul é bombei. Bombei em geografia e matemática. Peguei toda de dependência. Aí se você bombasse em 3 matérias, reprovava, entendeu? Então, pra mim, aquela coisa bombar, tipo, bomba, uma hora estoura e depois some. Quanta gente que você viu que era super famosa e de repente sumiu. Então, para de se medir com o que os outros estão bombando. Porque hoje em dia o que viraliza é as coisas mais bizarras do mundo. Eu não quero ser uma coisa que viraliza, porque vírus, né? A gente virou. O que aconteceu? 2 anos de pandemia por causa de um vírus. Então, viralizou. Como se isso fosse uma palavra boa. Cara, não é bom. Jesus não viralizou. Jesus permaneceu. É diferente. A multidão um dia estava gritando, Hosana, o que vem no nome do Senhor. Na sexta-feira, no domingo de Ramos, eles estavam jogando flores e palmeiras para Jesus. No domingo seguinte, sexta-feira seguinte, eles estavam gritando, crucifica, crucifica, crucifica. O mesmo povo. O mesmo povo que hoje um dia te segue, outro dia para de te seguir. Então, para de querer agradar o povo, cara. Agora, quem te conhece, pessoas, Jesus falou, quem os outros dizem que eu sou? Uns dizem que tu é João Batista, que é Elias, que é Jeremias, que é não sei o que lá. Tudo errado. Aí Jesus falou, mas vocês que andam comigo, que estão comigo, vocês que me ouvem, quem vocês? Porque para eles, para Jesus, a opinião deles importava. Por que a opinião deles importava? Porque Jesus queria entender se eles estavam ouvindo o Espírito Santo. E aí Pedro falou, tu é o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus para tudo, fala, para tudo, Pedro. Vou até trocar teu nome. Era Simão, virou Pedro, porque hoje aconteceu uma coisa inédita. Porque não foi ninguém que te contou, não foi um post que tu leu, não foi uma fofoca que tu leu no Face. Não foi no Fuxigo Gospel. Foi o Pai que te revelou. Ou seja, uma revelação muda uma vida. Informação a gente já tem. Informação a gente está ouvindo o dia inteiro informação. Você está no supermercado, está falando da oferta do mercado no alto-falante, você está em qualquer lugar que você vá, tem uma música tocando, você vai estar tocando, tem barulho. Agora, quando é revelação, é quando aquilo que você já ouviu 10 vezes fala, opa, não tinha visto por esse ângulo. Então, Deus quer transformar todas as informações que tem dentro de você. Eu quero ser profeta na tua vida nessa noite. Todas as palavras que você já ouviu, que te marcaram, que você guardou na memória, eu quero profetizar que nesse ano você vai começar a colocar em prática. Porque você não precisa de uma palavra nova enquanto você não botar em prática aquilo que já foi. Deus não pula fase. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Não adianta tu querer uma palavra nova se aquilo que ele te mandou fazer você não fez ainda. Ele não vai falar, fingi que não lembro. E a gente passa para a próxima fase porque ela precisa se entreter. Sabe, às vezes a gente não quer ouvir o que Deus está falando com a gente fala, manda uma coisa nova, porque essa eu já não quero mais. E eu quero concluir falando para vocês o seguinte. Eu estava lendo esses dias, e hoje, quando eu estava vindo para cá no avião, eu lembrei dessa palavra. Em Mateus 1, eu não vou falar para você abrir, porque é só a genealogia de Jesus. O que é a genealogia de Jesus? É quando Jesus nasceu. Vou só abrir a minha. Tipo, primeiro, o início de tudo. Mateus 1, o Novo Testamento, Jesus nasceu. Repete comigo, Jesus nasceu. E aí o que vai contar o começo da história? E às vezes, para a gente contar o começo da história, precisa ver da onde a gente veio. Né? Você vai no médico assim, ó. Tem histórico familiar. Eu fui no médico de varizes essa semana. Tem histórico de varizes na sua família? Sim. Qual parte? Pai ou mãe? Tá. Qual parentesco? Tipo, é tio, tia, vó, bisavó. Tipo, um médico qualquer quer saber o teu histórico. Para saber, tem histórico de diabetes na família? Não. Tem histórico de câncer na família? Não. Tem histórico de não sei o que, colesterol alto na família? Tá um médico que nem te olha na cara. 10 minutos na Unimed. Ele só vai olhar. Nem te olha, nem põe nenhum estetoscópio. Antigamente eles fingiam que nos analisavam. Hoje eles nem encostam. Tipo, mal te olha na cara, mas ele quer saber do teu histórico da família. Por quê? Porque isso conta. E eu não tô falando isso para você falar, nossa, minha família é treta, não tem jeito para mim. Não. Não, não, não.
Bem pelo contrário, Jesus entrou na tua vida, acabou aqui. Se tinha maldição, não tem mais. A partir de você tudo muda. A partir de você é uma nova história. A partir de você é começo do zero. Jesus zerou a conta, pagou a dívida. Não tem mais, pagou com sangue, não tem. Mas a gente precisa entender o nosso histórico. Porque a gente tem rastro. Às vezes é aquilo que eu te falei. Por que a gente repete uma coisa? Ai, vira pro seu irmão que está do seu lado. Porque eu tenho um histórico de anos fazendo isso comigo. Quando eu vejo, eu repito e faço. Eu queria ver se você fosse pregar, se não ia fazer isso também. Porque são anos que você vai tendo aquele comportamento repetitivo. Você repete sem querer. É igual que você fala, glória a Deus, ou a paz do Senhor. Alguém sabe por que a gente fala a paz do Senhor? Pois é, né? Porque a gente ouviu tanta gente falar, mas tanta gente falava porque tinha um propósito. Porque é o shalom do judeu. A paz de Deus esteja com você. Aí eles falam shalom, porque 2 vezes é para enfatizar. Aí todo mundo fala, paz Senhor. Nem sabe o que é. Senhor. Paz Senhor. Aí Jesus falou, Jesus, o meu e o teu Jesus. O casca grossa, Jesus. Cara, quando eles chegavam para ele, shalom, shalom, ele falou, por que vocês falam shalom, shalom, se não tem paz? Por que vocês falam paz, paz, onde não tem paz? Por que vocês me chamam de Senhor se não faz o que eu mando? Porque Senhor é que se você obedece. O teu Deus não é quem você diz que é e tem um adesivo no carro. O teu Deus é quem você obedece. E por isso que Jesus falou, muitas vezes as pessoas têm o Deus delas é o estômago. É o egoísmo. Olha, meu torcicolo, não consigo baixar. O Deus delas é o estômago, não é ai que eu amo comer. Não, é você só olhar para si. Por isso que ele falou, aquele que ama pai, mãe, filho, filha, tio, tia, cachorro, passarinho, papagaio, mais do que a mim, não é digno de mim. Até aquele que ama a sua própria vida mais do que a mim. Porque quantas vezes que eu tive que pagar mico? Por Jesus. Inúmeras. Tipo, eu não quero pedir perdão na frente de todo mundo. Mas vai. Vai, e agora? 3, 2, 1, não vou. Não vou, já disse que não vou. Já disse que eu não vou pedir perdão agora. Não vou. E o Espírito Santo te convence, não tem pra onde fugir. Tá bom, então vamos antes que eu mude de ideia. Então, gente, deixa eu... Já fiz várias dessas. É agora, na frente, ao vivo e a cores e pronto. Porque o que acontece? Eu quero ser daquelas que Jesus disse, ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Se eu não tenho a humildade para morder a minha língua e pedir perdão para alguém que eu feri, como é que eu vou ter falar o que para vocês? Se tu não consegue obedecer Deus nas pequenas coisas, você quer ter um ministério para quê? Você não consegue pedir perdão pro teu marido, pro teu filho que tu bateu sem ele merecer. E aí tu quer que Deus te use. Ah, parabéns, entra pra fila dos que vão ficar esperando sentado. Porque Deus não dá responsabilidade grande para quem já não cumpriu responsabilidade pequenininha. Deus não dá prova de logaritmo para quem nem aprendeu a tabuada. Você não sabe nem o A, E, I, O, U, já quer aprender P e B. Consoantes e acentuação. Não, uma matéria vem uma depois da outra. Uma cartilha é A, E, I, O, U, A de abelha, E de elefante. I de índio, não sei o que era no seu, na minha era índio. Então, às vezes a gente quer que seja uma coisa que não é como é o plano de Deus para nós. E aqui na genealogia de Jesus tem 5 mulheres, você pede comigo, 5 mulheres. 5 mulheres que aparecem assim, ó, Jesus era filho de quem? Só para dar uma explicação para vocês assim, ó. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Lembra que Deus fala que é Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Por que Deus fala isso? Porque Ele é um Deus de continuidade. A obra de Deus não para em você, ela continua através de você para outros. Porque quem tem uma fonte, quem tem um rio dentro de si, não é só para você beber. Um rio você alimenta uma cidade inteira. Você alimenta uma região. Um
rio hoje em dia gera energia elétrica para um estado inteiro. Não é só para você. Deus te prospera para a sua prosperidade tocar outros. Porque o reino de Deus é assim. Um grãozinho de mostarda dá a maior das hortaliças. Às vezes a pessoa menos provável é a que vai dar mais fruto. Um grão de mostarda é o menor de todos e dá a maior folha. Não faz sentido. Porque o reino de Deus é assim, você não sabe quem é quem. Porque Deus discerne as coisas no Espírito. Aí fala a genealogia de Jesus, que é ela. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos. E Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Primeira mulher que aparece na Bíblia, Tamar. Eu quero só para você entender uma coisa antes da gente continuar isso aqui. Mulher naquela época não valia nada. Mulher ele não contava como gente. Era 5.000 homens. E mulheres e crianças, porque eles não contavam. Quantas pessoas tinham? Tinham 5.000 pessoas. 5.000 homens. As mulheres e crianças não contam. Não é gente. Mulher só tinha um jeito, ou para se sustentar. Ou ela quando ela tinha pai, ou quando ela era filha, ou quando ela tinha marido. Se ela não tinha nenhum dos dois, ela era prostituta. Muitas mulheres naquela época, elas tinham que se prostituir para ter sustento. Por isso que diz que a prostituição é a profissão mais antiga. Não é que é a profissão, não. É o se vira. Porque elas eram largadas para morrer. Por isso que quando Elias chegou para aquela viúva e falou, me dá um pão para comer. Ela falou, olha, só tem isso aqui. Eu e o meu filho, a gente ia comer e esperar morrer. Porque não tem marido, não tem pai. Espera morrer, ninguém dá nada para a viúva. Por isso que Jesus falou que o verdadeiro jejum, ou seja, fazer uma boa obra, dá para a viúva e para o órfão, porque o órfão não tem pai e a viúva não tem marido nem pai. Ou seja, você dá para quem não tem da onde tirar. É aquela pessoa que não tem esperança, você dá um abraço. É aquela pessoa que não tem amiga, você é amiga. Não estou falando só de dinheiro. Estou falando de coisas que pessoas às vezes não vão ter e você pode ser a solução para essa pessoa. E aí aqui, Tamar foi a primeira mulher que aparece na Bíblia. Porque as genealogias em Números, em todos os outros lugares da Bíblia, em Deuteronômios tem algumas genealogias também, em Levíticos também tem, nenhuma conta o nome de mulher. É tudo nome do fulano, que é Zamariel, Gabagael, aquele nome que você nunca vai dar para o seu filho. Aqueles nomes da Bíblia que você começa a ler, dá até sono, é bom sonífero. Em vez de tomar Rivotril, começa a ler genealogia. É ótimo para dormir. Né? Você sabe. Já que estava tão bom meu devocional, mas não consegui passar de Levíticos. Pula para o Novo Testamento. Aí, o que acontece? Tamar ela era nora de Judá. Judá é aquele que era filho de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve Judá, que é da tribo de Davi, que teve Jesus. Jesus é o leão de Judá. Ou seja, Judá era um cara importante. E ela era casada com um dos filhos de Judá. E o filho morreu. O filho de Judá morreu e ela ficou viúva. Para não desonrar, Judá, o sogro, pegou o irmão, o mais velho agora, já que morreu o mais velho, pegou o menos mais velho, que não era casado, e falou, vai casar com ela para a mulher do teu irmão não ficar sem ninguém. Para quê? Para sustentar, para comer, para viver. Então era tradição que o irmão assumia a mulher do outro, não porque o irmão quer fazer bobiça com a mulher do outro. Não. Era uma questão de cuidar da viúva. Era questão de honra. Judá era um homem de Deus. Ele falou, não é bom que a mulher do teu irmão, agora que ela ficou viúva, ela vai morrer? Vai virar prostituta? Não. Só que aí o que acontece? Aí ele perguntou pro pai, tá? E aí a herança vai ter o nome do meu irmão ou vai ter o nome do meu? Então esse outro irmão já queria competir, tipo assim, o irmão morreu, ele quer saber, tá? Mas aí vai botar o nome do filho, se eu tiver um filho, tu vai botar o nome do meu irmão ou vai botar o nome do meu? Vai ser Carlos Júnior ou vai ser Fulano Júnior? Porque ele estava querendo o nome para ele, vaidade. Aí o que ele fazia? Toda vez, quando eles iam ter relação,
ele não consumava o ato até o final. Ele jogava fora para ela não engravidar. E ela queria ter um filho, porque, tipo assim, as mulheres, tipo, naquela época, tipo assim, ter um filho era o teu bem mais precioso. Então imagina o quanto que aquela mulher sofreu. Ela sofreu por ser viúva a primeira vez. Ainda depois o outro era uma rejeição, tipo assim, tu é tão ruim que eu não vou deixar, eu não quero ter filho com você. E aí o que aconteceu com esse cara? Morreu. Morreu de novo. Aí o outro filho de Judá era muito novo. O outro filho era muito novo. Ele não tinha idade para casar. Eu vou concluir essa história e nós já vamos terminar. Ele não tinha idade para casar. Então ele falou para ela assim: olha, volta para casa dos teus pais, que quando esse meu filho, que tinha só 10 anos de idade, tiver na idade de casar, eu mando te buscar. E o que aconteceu? Ela falou: tá. Foi para casa dos pais. Judá esqueceu. Ou seja, rejeitada, abandonada. Olha que o nome Tamar significa palmeira. Palmeira, não sei se você sabe, mas o coqueiro e a palmeira são as árvores mais difíceis de ser derrubadas, porque as raízes delas são profundas. Uma palmeira não derruba num vendaval, tipo assim, para arrancar, tem que ser muito forte, porque os coqueiros e as palmeiras têm raízes profundas. Ou seja, ela foi viúva uma vez, ficou viúva na segunda, e aí na terceira esqueceu, não veio me buscar. Sabe o que ela fez? Ela sabia dos hábitos de Judá, ela sabia o que ele fazia, e ela foi na estrada e se fingiu de prostituta. Essa mulher que nós estamos contando a história, ela pegou, botou um véu na cabeça. O Judá era velho. Ela sabia dos hábitos dele, ela sabia que ele pegava mulher na estrada. Ela foi lá, botou roupa de prostituta, véu de prostituta, barulho de prostituta, que tinha aquelas moedas que balançavam. Ele foi e deitou com ela, e ele não tinha dinheiro para pagar. E aí ela falou assim: não tem problema, me dá o teu cinto e o teu bordão. Tipo, tua vara. Quando tu vier pagar, eu te devolvo. E ele, tá bom, eu vou mandar meu servo. Tarará. Não apareceu, mulher, não apareceu. O que aconteceu? Ela engravidou do sogro. Vocês estão olhando com uma cara de espanto para mim. Pois é. Tá na primeira página do Novo Testamento. Tamara, super história, que final feliz? Não. História de vida real. Deus procura pessoas reais. História perfeita não é história, não quer dizer, história perfeita não existe. Sempre vai ter alguma coisa no meio do caminho, só que Deus considera o fim melhor que o começo. Deus vê o fim das coisas. E o fim das coisas é essa mulher que foi rejeitada, que ficou viúva 2 vezes, que teve que se sujeitar, se passar por prostituta. Está na genealogia de Jesus. Aliás, Tamar, olha o que ela fez. Ela foi da linhagem que gerou Jesus. Os filhos dela são da genealogia de Jesus. É a Tamar de Judá. Judá casou com ela depois. A Bíblia diz que ele nunca mais teve relação com ela. Sabe o que aconteceu? Ela apareceu lá no acampamento e falou assim: olha, eu tô grávida do dono da fazenda. Aí eles falaram: como assim, grávida do dono da fazenda? Tá aqui, ó, o bordão dele, o cinto dele, é ele. Aí eles não acreditam, vão lá falar: Judá, o senhor não vai acreditar que aconteceu. Apareceu uma prostituta aí falando que tá grávida do senhor. Mentira! Grávida de mim? Da onde? Grávida? Chama essa mulher que nós vamos matar ela aqui na frente de todo mundo. Ela ia ser apedrejada. Aí quando ela chega lá, quem é a mulher? Ela pega, mostra o bordão, mostra o cinto, tira o véu e era Tamar. E ele falou: é verdade. Aconteceu. Foi sim. E aí o que ele fez? Por honra. Como ele já tinha tentado honrar ela uma vez, ele falou, ele casou com ela e nunca mais teve relações com ela. E ela teve filhos o filho que ela teve dele é da linhagem de Jesus. Você acha que a tua história é BO? Olha para uma história dessa. Mulher se finge de prostituta, foge,
mente, se esconde. Depois vem o sogro, pegou. Ela engravida do sogro. Mas sabe qual que é a parada? É que na hora que ele foi confrontado, ele falou a verdade. E ele tentou consertar. Ok, eu vou te honrar. Eu vou honrar você. Deus sabia que ele tentou honrar ela. Ele casou ela com o segundo filho. Não é porque, ele podia ter falado, vai. Dá meu filho para uma mulher já usada. Não, ela é digna. Ela é uma mulher, ela merece honra. E ele não sabia que era nora. Claro que ele não sabia. Como é que ele ia saber? Se ele soubesse, ele nunca teria tido relação com ela. Ela se fez de prostituta, ela enganou. E aí o que acontece? É o final da história. Na hora de você... A gente pisou na jaca? Sim. Mergulhou na jaca? Tudo bem. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. As misericórdias se renovam a cada manhã. Tem perdão para suas falhas. Tem perdão, tem conserto para aquilo que você errou. E sabe como é que a gente conserta? Com justiça. A outra mulher que aparece aqui é Raabe. Raabe era outra prostituta. Prostituta lá de Jericó, que o povo de Israel foi até lá espiar para ver a terra prometida, só tinha gigante. Eles tinham que se esconder. Se esconderam aonde? Dentro do prostíbulo. Onde é que dormiram os 10 espias? Dentro do prostíbulo. Prostíbulo na casa de Raabe. Tocaram fogo na cidade inteira, menos Raabe. Raabe está lá na genealogia de quem? De Jesus. Outra prostituta. Uma era rejeitada, que se fez de prostituta, engravidou, viúva. A outra era prostituta mesmo, que foi resgatada. Porque mostrou bom coração. O problema é que se você está se sentindo culpada pelo que você faz, ou pelo seu BO, ou pelo seu passado, eu tenho uma coisa para te dizer. Para tu entrar, para Deus escrever a história junto contigo no livro da vida, tu não precisa ter uma história perfeita, tu precisa ter uma história de gente que conserta erro. Vocês estão entendendo? Não é a cirandinha. Mas Deus quer pessoas que consertem erros. A outra mulher é Ruth. Ruth era o quê? Ruth tem um livro na Bíblia escrito de Ruth. Aí você pensa, Ruth era uma mulher de Deus. Nem sempre foi assim. Ruth era moabita. Aliás, moabita é um bom palavrão para você xingar alguém quando você quer xingar. Que moabita era a pior raça que tinha. Eles brigavam com Israel, eles tinham outros deuses, eles sacrificavam filho. É povo ruim. Deus mandava matar todo mundo porque as moabitas se deitavam com os israelitas. E elas corromperam todo o povo porque eles começavam a adorar outros deuses. Mas Ruth não. Ruth conheceu Noemi. E Ruth falou assim, eu vou onde tu for, o teu Deus é o teu Deus, eu vou te servir, não interessa o que meus pais fizeram, não interessa o que fizeram comigo, não interessa se eu fui ruim até aqui, interessa que eu encontrei uma mulher de Deus, que era Noemi, e ela falou, é como você que eu quero ser. E aí Ruth casou com Boaz, e a história tem o livro de Ruth. Mas ela não era certinha, ela não nasceu num lar cristão, ela não casou com um cara crente, não, ela era treta. Mas no meio do caminho, ela teve um encontro com o Deus que cura, que salva, que liberta e que apaga o passado, desde que você esteja pronta para admitir seus erros e começar de novo. Não encobrir. E outra mulher, aí a outra mulher, assim, a penúltima antes de Maria, que aparece na genealogia de Jesus. Entenda que desde Abraão até Jesus foi uma galera, 40 gerações. Uma galera. Só 5 mulheres apareceram aqui. 2, uma rejeitada, a outra prostituta, a outra estrangeira moabita. Tipo, bicho ruim. A quarta, Betseba. Aquela que era mulher de Urias. Ou seja, aquela que Davi, o homem segundo o coração de Deus, o cara que escreveu todos os salmos, quase todos, 90% dos salmos. Davi, aquele que a gente fala sempre. Davi, aquele que a gente canta, quieta minha alma. Davi, aquele que a gente fala tanto de Davi, que matou o gigante, parará. Tem 50 mil pregações de Davi. Pois é, Davi ficou afim da mulher do outro. Do general do exército dele. E o BO não foi só esse. O BO não foi só ter dormido com a mulher do general. Foi que a mulher do general engravidou. Betseba, a mulher do general, engravidou. Aí ele falou assim, como é que vai ser que a mulher engravidou, sendo que ele faz mais de 6 meses na guerra? Engravidou do quem? Do Espírito Santo não tinha nessa época. Não tinha Espírito Santo nessa época, gente. Ele não tinha descido ainda.
Engravidou de quem? Ela vai contar que foi de mim. O que ele fez? Matou Urias. Não diretamente, ele mandou ele ir para frente da batalha. Primeiro ele tentou uma coisa, sabe o que Davi tentou? Davi falou assim, nossa, a mulher de Urias está grávida, e agora? Vamos trazer Urias, né? Aí ele pega e fala com outro general, sabe Urias, aquele, então, manda ele vir passar um tempo em casa, 2 semaninhas de folga, para ele namorar um pouco com a mulher. Sabe o que Urias fez quando ele chegou em casa? Ele falou, como que eu vou ter tempo com a minha mulher? Como que eu vou descansar numa cama, sendo que os meus soldados estão morrendo no campo? Eu não consigo. Ele dormia na porta do palácio. Ele falava, não, meus soldados estão lá morrendo, estão guerreando. Não é tempo de eu vir para deitar com a minha mulher. Aí Urias não deita com a mulher dele. E Davi fala, meu Deus, e agora? Deu um jeitinho. E ele não era brasileiro. Ele deu um jeitinho e falou, manda ele na frente da batalha para ele morrer no começo. E essa mulher está na genealogia de Jesus. Como aquela que foi a mulher de Urias. Depois dela, aí ela tem um filho, ela que dá luz a Salomão. O primeiro filho morre, esse filho que eles têm, que ela engravida enquanto Urias estava vivo, morre. Depois ela engravida de Salomão, e Salomão, vocês estão cansados de saber de Salomão, escreveu Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Salomão nasceu desse casal. Mas Davi se arrependeu. Davi pediu para cair nas mãos de Deus. Davi pagou o preço. Ele se humilhou. Ele confessou o pecado. Ele perdeu um filho. Ele pagou o preço. Ele não escondeu mais uma vez. Você está fazendo o que com o que Deus está te confrontando? Você quer esconder, botar a culpa nos outros? É o teu marido, é teu pai, tua mãe, é teu chefe? Ou é a escola que você estudou? Ou alguém que te abusou? Até quando você vai culpar o que aconteceu com você? Porque o que aconteceu com você não impede de você fluir. Está aqui a prova disso. 4 mulheres que tinham tudo para não estar aqui. Elas podiam estar na história da desgraça. Mas não na genealogia de Jesus. Só que Deus fala com a gente nas pequenas coisas. Sabe por que de tantas mulheres que poderiam estar, tinha várias outras melhores para estar aqui. Mas Deus deixou isso escrito para mim e para você entender que não é o teu passado que te define, é o que você escolhe fazer quando ele chega na tua vida. E aconteceu o seguinte, a última mulher que aparece é óbvio, Maria. Maria é aquela que não estava na história, mas ela é a pura. Então a prostituta, a moabita, que também era perversão sexual, que eles faziam horrores, eram orgias e coisas assim, pecado sexual. E para parar numa virgem, você está entendendo por que tinha que ser uma virgem? Para Jesus nascer? Para redimir a genealogia. Para escrever de novo a história. Porque veio numa história de perversão sexual, de incesto, de nora engravida do sogro, de filho que tem que nascer porque o pai assassinou o marido oficial. História de desgraça. Isso aqui era para estar, tipo assim, novela mexicana. Só que o que acontece? Que Deus escreve de novo. E sabe o que? Deus não tem vergonha de expor o passado. Desde que o teu presente esteja em dia. Você não precisa ter vergonha de expor o seu passado, de expor coisas que aconteceu com você. Desde que hoje você não seja mais essa mesma pessoa que mentiu, que dissimulou, que se disfarçou, que tentou encobrir os erros. Não tem problema o teu passado. O diabo não pode te acusar. Sabe quando a gente conta nossas BOs, o que a gente faz? A gente tira todas as pedrinhas de acusação da mão do inimigo e fala assim, pronto filho, agora tu não pode mais me acusar. Porque não tem nada. Quer saber mal de mim? Deixa que eu mesmo te conto. Ó, tem isso e isso e aquilo. Ah, você não sabe que eu fiquei sabendo de você. Ah, não é só isso, tem mais. Então, porque o teu passado não importa. Por que vocês consideram as coisas passadas? Vocês não sabem que eu faço uma coisa nova? E dos teus pecados eu não me lembro mais? Isso é meu alarme. E com isso eu quero convidar você para ficar de pé. Porque o que aconteceu até aqui não importa. O que importa é que você hoje, amanhã começa um novo dia.
Amanhã tem misericórdia nova para você. Amanhã tem uma nova história. Agora, o que você vai fazer com isso? Você vai ficar contando a parte triste da história? Ou você vai olhar que tem um final? Que Deus pode te fazer pura de novo. Não interessa se você foi uma Ruth. Não interessa se você foi abusada como Tamar. Não interessa se você teve que se fazer, teve que se prostituir para se sustentar. Interessa que hoje Deus pode te fazer virgem de novo como Maria. Porque Ele começa de novo a tua história. É quando Jesus entra na tua vida, Ele vai limpando tudo, todo o teu histórico, toda a tua genealogia. Eu queria que a gente cantasse de novo aquela música do Casa